encontra no paraíso dos monstros. No Oceano Pacífico, a 1000 quilômetros da América do Sul, o arquipélago de Galápagos esconde os animais mais estranhos do planeta. Antes da viagem a Galápagos, o Globo Repórter investiga no Brasil o assassinato de crianças e adolescentes. Vozes acontecem em todo o país, todos os dias. Enquanto eu não achar os ossos da minha filha, eu não vou parar de procurar. Se não fosse ela, eu estava morta essa hora. Levaram para um sítio e mataram essa criança. A cada dia, 3 crianças ou adolescentes são assassinados no Brasil. Quem são estes meninos e meninas? A maioria vive na rua. Ninguém sabe quantos são. De certo mesmo, só o abandono. Sem família, sem escola, explorados pelos bandidos e traficantes, os meninos que foram tentar a vida na rua encontram a morte. Em todo o país, nos 4 primeiros meses deste ano, 280 meninos foram achados mortos. No Rio de Janeiro, 96 assassinados. Em Pernambuco, 58. Na Bahia, 34. No Espírito Santo, 24. Em São Paulo, 16. Quem mata os meninos? Em alguns estados há sinais de que eles são vítimas de grupos de extermínio. Morrem também em guerras de quadrilhas ou por ordem de traficantes de drogas. Mas será que toda essa violência acontece apenas nas ruas? Não é preciso ir muito longe. Qualquer passeio, qualquer caminhada pelas ruas centrais ou pelas praças de uma grande metrópole, como essa aqui, a Praça da Sé em São Paulo, é suficiente para mostrar que um lugar como esse, a rua, as praças, não são o melhor lugar para se criar uma criança. Mas os dados de algumas instituições mostram algo até difícil de acreditar. Para muitas crianças brasileiras, o lugar mais perigoso, por incrível que pareça, não é a rua, e sim a própria casa. É hora de almoço nessa casa da Zona Sul de São Paulo. O dia está bonito lá fora e hoje as crianças vão almoçar no quintal. Elas não podem aparecer. São meninos e meninas de 5 a 10 anos de idade que não fizeram nada de errado, mas não devem ser identificados por uma questão de segurança. A maioria veio para este abrigo da Secretaria do Menor de São Paulo, fugindo da violência das próprias famílias. A justiça vai decidir agora o futuro dessas crianças. O passado, esse já foi marcado pela crueldade dos pais. Como é que ele batia? De chicote. Chicote? E por quê? O que você fazia de errado? Fazia nada. Nada errado? E ele batia muito forte, não? E quantas vezes ele bateu em você, você lembra? Uma vez? Um monte de vezes. Minha mãe batia com cinta. Atacava a vassoura na minha cabeça. Puxa, machuca isso, né? Machucava. E ela batia sempre, assim? Batia, todo dia ela batia em mim. Batia de pau. De pau? Mas machuca, né? Machuca. E você alguma vez ficou muito machucado? Com muita dor? Fiquei. É? Aí a mulher me trouxe pra casa porque meu pai me batia muito. E a minha mãe chegava em casa bêbado. O mais chocante é descobrir que as maiores vítimas da violência são exatamente as crianças mais indefesas, aquelas com menos de 6 anos de idade. Neste outro abrigo, encontramos 2 irmãos, de 3 e 4 anos. Os 2 têm queimaduras de 3º grau na mão direita. Um castigo aplicado pela mãe. Por que você veio pra cá? Porque eu queimei. Você queimou sua mão? É. E quem é que queimou sua mão? Foi minha mãe, Como é que ela queimou? no fogão. Foi sem querer? É, Ou ela ficou brava com você e queimou sua mão? ficou brava. Nos últimos 4 anos, a Secretaria do Menor de São Paulo atendeu a milhares de casos de violência contra a criança. 70 deles acabaram em morte. Mais da metade de todas essas agressões aconteceu dentro de casa. E até agora, ninguém foi punido por esses crimes. Nós recebemos perto de 40 mil pedidos de ajuda. Destes, 9 mil casos de violência, extrema violência contra crianças.
E destes casos, 90% deles aconteceram dentro de casa, praticado por pais, padrastos, tios, mães, ou seja, por adultos que deveriam cuidar dessas crianças. Os pais, quando batem, quando matam as crianças, eles se sentem proprietários. Então, há uma falta de entendimento do que significa a infância. A infância do menino Felipe dos Santos Limeira foi curta. Ele foi morto mês passado pelo próprio pai, aos 4 anos de idade. O garoto morava nesta casa, com a mãe, que tinha se separado do pai dele no final do ano passado. Inconformado com o fim do casamento, o pai de Felipe decidiu se vingar da ex-mulher, jogando o menino do alto de uma ponte no rio Tietê. Qual é a lembrança que você guarda do Felipe? A lembrança boa, né? Porque ele era um menino esperto, né? Sei lá, super atencioso com a gente, carinhoso. Agora, aquela foto que eu fui reconhecer lá na delegacia, não tem nada, acho que não tem nada a ver com ele, assim. Porque eu não fiquei com aquela imagem que eu vi de reconhecer ele, no estado que ele ficou lá, né? Sim, eu fiquei com aquela que eu via sempre ele brincando, me abraçando, correndo aqui nesse quintal, né? Você poderia perdoar o seu marido um dia pelo que ele fez? Ah, não. De jeito nenhum, isso aí nunca mais. Severino José de Limeira, o pai de Felipe, está preso esperando a decisão da justiça. Mas na própria cela, que ele divide com outros 16 acusados de assassinato, Severino já foi julgado. No código da cadeia, quem mata o próprio filho não tem perdão. A pena já foi aplicada. Deixou cicatrizes no rosto de Severino e queimaduras nos seus pés. Se você for para a cadeia e ficar na cadeia por causa disso, você acha que é justo? Não, não é justo. Você acha que você tem que ficar em liberdade? Eu acho que sim, porque não é justo não, porque é uma coisa que aconteceu, né, poxa, um problema na cabeça também, e aconteceu, né? Esta socióloga é autora da única pesquisa sobre assassinatos de crianças aceita oficialmente pelo governo. E segundo ela, a estatística mostra que para muitas crianças brasileiras, a vida não tem valor. Esse é um número absolutamente impressionante, se nós considerarmos principalmente que ele vem crescendo. Nós estamos deixando esse buraco aberto muito feio em que se mostra esse tipo de violência que nós estamos cometendo com os nossos filhos. Porque é a própria dignidade humana que se avilta a cada criança que é assassinada. Na medida em que nós nos omitimos e não nos sentimos indignados com esse tipo de delito, nós estamos sendo coniventes com ele. 11 mães procuram seus filhos desaparecidos. Um matador é preso e reconhecido. Você vai ver daqui a pouco. Júlia e Júlia, amanhã em Supercine. Essa tristeza maior é não saber o que se passou com eles. Enquanto eu não achar os ossos da minha filha, eu não vou parar de procurar. É um direito que me assiste. Qualquer uma de nós 11 procurar o que é nosso. Elas são mães em busca de filhos desaparecidos. Edmeia, Vera Lúcia, Ana Maria e Marilene, as mães de Acari. Personagens de uma história que hoje está sendo contada no mundo todo. As mães de Acari buscam seus filhos que foram vistos pela última vez num sítio. Eles faziam um piquenique quando a casa foi invadida por um grupo armado. Eu tenho 42 anos, nunca vi um crime desse. Que para mim está parecendo um crime perfeito, porque não tem prova, ninguém fala nada. Alguma notícia pra gente tem que vir. Ou de um jeito ou de outro nós estamos preparados, nós temos que estar preparados para tudo, né? Existe uma lei nesse Brasil, mas não está sendo respeitada. É isso que a gente cobra das autoridades, entendeu? A gente quer que tenha justiça, porque isso não pode acontecer. Sempre nós vamos viver com medo. Medo. Nós aprendemos até onde pode chegar o significado dessa palavra quando começamos a fazer esta reportagem. Contar o drama dos meninos assassinados é entrar num mundo de sombras, rostos ocultos, depoimentos nervosos, ouvir palavras de gente que precisa se esconder,
Se escondem as vítimas, crianças que vivem na rua sempre ameaçadas. Se escondem as testemunhas, porque se forem identificadas também podem morrer. E se escondem até os funcionários da própria Secretaria de Segurança, encarregados de receber as denúncias contra os exterminadores. Quem vive na rua desde os primeiros anos de vida conhece todo tipo de marginalidade. Meninos e meninas também são mortos na guerra entre os traficantes de drogas. Há 2 meses, aqui nessa casa, na Baixada Fluminense, Maria Madalena Gomes se desentendeu com um dos participantes de uma quadrilha e ameaçou denunciar à polícia. No mesmo dia, Maria Madalena foi morta. Com ela estavam as 2 filhas, Dalila, de 11 anos, e Luciana, de 15. As meninas também foram assassinadas. A avó e o pai das meninas reconhecem. Junto com a mãe, elas estavam envolvidas com o tráfico de drogas. Executaram uma nessa rua aqui atrás, lá na ponta. E a outra, as 2 executaram lá para cima do pé do morro. Eu não sei nem aonde, porque não deu tempo de ver. Morros e favelas do Rio, principais pontos do comércio de drogas da cidade. Nos conflitos entre os traficantes, só esse ano, morreram 17 crianças e adolescentes. No centro da cidade, essas mesmas crianças enfrentam a violência dos grupos de extermínio. Você já perdeu algum amigo aqui na rua? 2 irmãos só. Tinha um de 4 e um de 3. E o que aconteceu com eles? Aí tem um de 4 tomou 3 tiros na cabeça e no olho. Aí o de 3 tomou um tiro no olho. Por que eles levaram um tiro? Tomaram tiro porque está passando na rua assim, aí viu um cara segurando na mão dele assim, segurou outro na outra, aí botaram dentro do opalão, aí foi e matou. Os caras eram civil, militar. Você tem medo? Eu tenho, nós todos temos. Então, secretário, o que pode ser feito? Investigando os grupos de extermínio, relacionando e elencando provas que permitam submeter aos tribunais os responsáveis por esse morticínio e desarticulando, portanto, esses grupos que operam e até transcendendo os próprios grupos e chegando às pessoas que ordenam, compactuam, encomendam essas mortes. Há 15 dias, 3 policiais militares foram acusados de terem matado 4 pessoas, entre elas um menor. Na sala de reconhecimento, veio a confirmação. Sem dúvida, já sei quem é. Quem é? Eu de camisa azul de manga comprida. Ele faz parte do grupo de extermínio. Nós temos notícia na minha delegacia, que é a de Campos Elíseos. Eu tenho seguramente identificados no registro, nominados como Beto PM, um dos autores, em 5. Mas tenho certeza que isso pode chegar a 50. 394 ligações num só dia. O número registrado no Centro de Denúncias contra Grupos de Extermínio é a medida do pânico causado por esses crimes. Hoje, apesar do medo, já é possível encontrar gente disposta a ajudar crianças ameaçadas. O que fizeram com você? Veio 2 rapazes, me seguraram pelo braço, me levaram para o canto escuro, puxaram a revólver para atirar em cima de mim. E nessa hora, o que aconteceu? Sei que veio um ônibus, aí parou, saltou uma senhora, aí começou a conversar com eles, para não fazer isso comigo, falou que me conhecia, mas só que ela não me conhecia não, ela falou que me conhecia, aí eu consegui ser liberado. Mas se não fosse ela, eu estava morto essa hora. O que você sente por ela? Seria que ela fosse minha mãe. Nos 3 primeiros meses deste ano, 96 crianças foram assassinadas. Só aqui no centro do Rio e na Baixada Fluminense. A história desses crimes termina quase sempre numa barreira de silêncio, negativas e ameaças. É mais fácil mostrar a presença dos exterminadores pelas marcas que eles vão deixando pela cidade. Marcas que hoje estão até mesmo nos prédios da Justiça. Baixada Fluminense, Fórum de Duque de Caxias. Quem passa por aqui já sabe que a presença da polícia na porta significa que lá dentro está a promotora Tânia Moreira. Uma mulher que se tornou conhecida pela luta contra os grupos de extermínio. Nesta tarde de terça-feira, ela trabalha na acusação de um homem que está sendo julgado por 2 mortes.
um exterminador. O julgamento termina à 1 da manhã, com a condenação do réu. A promotora chega em casa de madrugada no carro da própria polícia. Há 6 meses ela está ameaçada de morte e não dá um passo sem que os policiais acompanhem. Manhã do dia seguinte. Nossa primeira conversa com a promotora é dentro de casa. Para uma mulher que vive em constante perigo, Tânia parece tranquila. A senhora tem medo? Eu não tenho muito medo de morrer. Sabe, morrer para mim não é uma coisa apavorante. Se a promotora não tem medo, os policiais que cuidam da sua segurança parecem muito conscientes dos riscos que ela corre. Ela já sai de casa no carro da polícia, que vai apressado para o fórum. O trajeto nunca é o mesmo do dia anterior. Dentro do prédio, supostamente um lugar seguro, a vigilância não diminui. Se a promotora vai até a sala vizinha, o policial vai atrás dela. Nem na hora em que ela se instala na sua mesa de trabalho, ele sai de perto. Eu tenho um caso do menor, por exemplo, em que o pai da vítima reconheceu as pessoas que entraram na casa dele e de lá tiraram o menor a 1 hora da manhã. Bateram na porta, quando eu abri a porta, entrou pulou dentro de casa e me abordou. Polícia. Aí ele de imediato já foi na cama do garoto e apanhou o garoto, o outro entrou e me jogou no canto da parede. Quando eu consegui virar, ele já estava com o garoto. Levaram para um sítio e mataram essa criança. Essa criança foi encontrada com vários ossos do corpo quebrados. Um pé suspeito de quebrado, que estava virado para trás, um braço quebrado, quer dizer, estava duro assim para cima, com um buraco assim, e 3 tiros no rosto, né? Um na testa, em cima do olho, e um assim no rosto, outro do outro lado. O pai reconhece. E o que acontece? Eles juram de pé junto, que não foram eles. 4 PM e 3 apaisanos. Eles negam. Está havendo um engano. Estão enganados. O pai está se enganando. A única coisa que apaga a minha dor, que pode apagar a minha dor um pouquinho, é se porventura eu ver a justiça fazer justiça. O medo da morte faz a mãe de um menino assassinado prender os outros filhos em casa. Você vai ver a seguir. O Sorriso do Lagarto, minissérie brasileira, estreia nesta terça. Recife é a cidade brasileira onde o assassinato de crianças e adolescentes é mais intenso, em proporção ao número de habitantes. De janeiro a abril deste ano, foram mortos 58 meninos e meninas, quase todos a tiros, muitos com marcas de tortura. Os jornais atribuem os crimes aos esquadrões da morte, mas ninguém foi preso ou sequer acusado por esses crimes. Geralmente, os meninos são agarrados quando estão dormindo na rua, sem chance de correr. Esta reconstituição mostra o que sempre acontece. Levados a lugares isolados, os meninos são mortos a tiros. Nesta associação de moradores de um bairro pobre, um painel lembra os 44 meninos assassinados aqui. Mas ninguém tem coragem de acusar na justiça os integrantes dos esquadrões da morte. A indignação com esses crimes fica nas pichações dos muros, nos atos de protesto do movimento de meninos de rua e na dor das mães. A Constituição impede que o governo federal interfira na administração dos estados. Mesmo assim, os ministérios da Criança e da Justiça decidiram. Nos lugares onde estão acontecendo mais mortes, uma equipe do governo vai acompanhar todas as denúncias de assassinatos de menores. O trabalho começa no mês que vem. Nós criamos uma comissão permanente e estamos formando comissões congêneres a essa nos estados. Vitória e Espírito Santo. Esta passeata no centro da cidade é um protesto contra o assassinato de 24 crianças nos 3 primeiros meses do ano. Cristiano tinha 16 anos de idade. Ele era um menino de rua, até que foi adotado pelo juizado de menores e passou a prestar serviços como office boy no gabinete do juiz.
Durante 6 meses, ele trabalhou aqui, até que em janeiro deste ano, ele faltou ao trabalho e o seu corpo foi encontrado crivado de balas. Cristiano só não foi enterrado como indigente porque o juizado de menores pagou as despesas do seu enterro. Infelizmente, nós tínhamos aqui o Cristiano bem perto de nós para efeitos de recuperação, de reintegração à sociedade, e ele também apareceu morto e foi para nós uma surpresa. E nós atribuímos essa morte a colegas. Outros menores? Outros menores que disputam pontos de drogas, etc. Já que ele também, pelo que eu sei, era envolvido em drogas. Sobre esta mesa tem mais de 1000 fotografias de meninos de rua da Grande Vitória, tiradas por Dona Maria José. Muitos deles já foram assassinados. O menino de rua é uma criança também. Então eu passei a tirar as fotografias deles em piquenique, registrando. Só nessa foto tem 5 garotos que já morreram. Um por overdose e 4 assassinatos. E 4 assassinatos. Esse por overdose, esse por assassinato, assassinato e assassinato que foi o Renatinho último. A morte deste menino, Renatinho, 16 anos de idade, acabou provocando a prisão deste policial, Osmar Braga, o Carioca, acusado pelo crime. Mas ele nega. Eu só tenho a dizer que eu sou inocente, estou aguardando a solução da justiça. Os meninos de rua que testemunharam o crime estão sendo chamados para dizer à polícia se reconhecem ou não o policial. Tão importante quanto investigar esse crime é observar o que aconteceu com a família do menino assassinado. Dona Antônia da Silva é uma brasileira que, como tantas outras mães, passa o dia fora de casa trabalhando. A morte do filho mais velho foi um choque. Eu esperava, era tudo de bom para ele, eu esperava isso dele. Hoje tendo humilhações, vendo nos jornais que ele frustrava, essas coisas, tudo, nunca esperava isso. Com medo de perder outro filho na violência das ruas, Dona Antônia agora deixa as crianças trancadas a cadeado quando sai para trabalhar. Agora, a questão entrou aqui, no Congresso Nacional, reunindo numa mesma mesa políticos de partidos muito diferentes, como o PT, como o PDS. Já está instalada em Brasília a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o extermínio de menores no país. O Senado e a Câmara dos Deputados querem ainda mais. Eles vão exigir que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja respeitado. Ele é a garantia do direito à vida. Na sua opinião, quanto tempo ainda falta para essas leis que estão aqui começarem a ser cumpridas? Olha, o Congresso Nacional tem sido sensível à situação da criança e do adolescente. Nós temos certeza que, num prazo de 40 dias, nós estaremos aqui aprovando o Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente e cobrando que esse estatuto realmente seja um instrumento de defesa da infância nesse país. E ele vá ser aplicado nas suas políticas de atendimento. Não fique apenas no papel, como está aí há mais de 7 meses. Deputada, quanto tempo essa comissão precisa para começar a apurar esses crimes? Olha, eu acho que é tão grave a situação, são tão intensas as denúncias, que logo no primeiro mês de funcionamento, eu diria mesmo, nos primeiros 15 dias de funcionamento, fatos de tamanha gravidade vão sacudir a opinião pública brasileira e vão merecer realmente a mobilização da sociedade em torno dessa questão que aflige hoje não só o menor e adolescente, aflige a própria estruturação da sociedade brasileira. Quarta-feira dessa semana, a CPI, presidida pela deputada Rita Camata, já estava trabalhando para investigar os crimes contra menores. O que nós vamos fazer é coletar mais dados e esses dados são dados onde teremos indicadores, até mesmo pessoal, dizer, olha, é fulano, ciclano, está criando grupo de extermínio em tal local e atuando dessa forma. Mas vamos voltar a Acari. Aqui, ajudada pela Fundação São Martim,
A comunidade montou num galpão uma pequena oficina. É o primeiro passo para que esses meninos fiquem no bairro, para que nunca mais uma mãe de Acari faça para um filho a poesia que Marilene de Souza fez para a Rosana, uma das meninas desaparecidas. A narração é da atriz Suzana Vieira. O que aconteceu? Meu coração está sem respostas. Quero saber de você e só tenho silêncio. Por que choro nesse momento? Com essa dor que dilacera esse ventre que te serviu de aconchego. Por que lá não ficaste se tinhas o paraíso e a proteção? E eu era feliz. Precisas me ajudar. Uma pista, uma luz, para de vez transformar essa ansiedade num só grito de felicidade ou de dor, por ter certeza que dormes e não ouves quando te chamo. Filha. Uma aventura no paraíso dos monstros. Daqui a pouco vamos a Galápagos, berço de animais estranhos, perdido no Oceano Pacífico. Grande Prêmio do... Uma aventura no paraíso dos monstros, Galápagos, um arquipélago perdido no Oceano Pacífico. Galápagos viu nascer a biologia moderna. Lá, o naturalista inglês Charles Darwin teve a intuição genial. As espécies evoluem através do tempo. A 1000 quilômetros do continente americano, partindo do Equador, viajar a Galápagos não é só cruzar o espaço, mas voltar no tempo, às nossas origens. O naturalista Charles Darwin tinha razão. Galápagos tem mesmo um ar de eternidade. Quando se vê este arquipélago pela primeira vez, se entende como o tempo pode andar a passos de tartaruga. Se essas imagens tivessem sido feitas há 200 anos, a paisagem seria muito parecida com a de hoje. Os inquietos iguanas, pequeninos dragões na forma, estariam tão dóceis como agora. A tartaruga gigante não só teria a mesma grandeza, como esta poderia ser a mesma tartaruga de 200 anos, carregando pelos séculos a pesada blindagem que nem sempre a protege do mundo. Estamos embaixo da linha do Equador e em cima da corrente de Humboldt que vem da Antártida. Essa estranha combinação de água fria e clima quente é a responsável pela existência de vários bichos. Que monstros será que vamos encontrar no caminho? O Oceano Pacífico é nervoso no lado sul do arquipélago. Aqui se navega algumas horas com a linha do horizonte parecendo uma gangorra diante dos nossos olhos. Existe uma sensação de isolamento muito grande, que a gente está a 1000 quilômetros do continente. E existe também uma distância de tudo que é humano. A pequena embarcação resiste bravamente. Na primeira imagem de terra à vista, o azul do mar é tão azul que faz justiça ao apelido que os espanhóis deram a Galápagos, Ilhas Encantadas. O diário de bordo de Charles Darwin, para nós, tem o significado de uma bússola. A aventura dele em Galápagos foi há 155 anos. Darwin viajava pelo mundo a bordo do navio Beagle, tentando provar teorias que pouca gente dava importância. O pequeno mundo em si de que o naturalista inglês falava vai aparecendo para nós no voo delicado de um pelicano. Nosso guia Jimmy Iglesias amarra a corda no cais improvisado da Ilha de Plazas. Agora vamos ter que andar em silêncio absoluto. Em Galápagos, as leis de preservação são claras. As cenas sutis ou as mais explícitas têm que ser gravadas à distância. Três milhões de anos tem este arquipélago vulcânico que saiu do fundo do mar. E olha que isso não é nada. O planeta Terra tem de 4 a 5 bilhões de anos. A primeira grande colônia de animais que encontramos foi a dos lobos marinhos. Eles não são naturais daqui. Chegaram um dia de águas geladas e encontraram os alimentos que a corrente de Humboldt traz da Antártida.
Tão à vontade neste território, os lobos nem parecem estrangeiros. Puxa, é preciso caminhar muito para chegar à pré-história. Quando eu vi um iguana terrestre pela primeira vez, faminto, tirando do cacto água e alimento, eu pensei, será que ele morde gente assim? O iguana é o único representante da era dos répteis gigantes. Ele tem ancestrais na pré-história. Com o tempo foi perdendo tamanho. O bicho vai aparecendo em todo canto. A cor dele, meio amarelada, se confunde com a paisagem seca. O iguana terrestre pode ter chegado a Galápagos pelo mar num toco de árvore. Aqui deu origem ao iguana marinho, de cor preta, que se alimenta no mar. O iguana marinho só existe em Galápagos. Para Charles Darwin, isso é uma prova de que as espécies podem se modificar. Nós viemos à ilha de Santa Cruz procurar um homem muito especial, que vive cercado de amigos. A casa dele fica na beira do mar. E os amigos costumam usar o telhado. Karl Argermeyer vive com Maria, a empregada, e um bando de répteis no quintal. O alemão já é história em Galápagos. Impressionante, elas gostam de pão mesmo. Aí vem outra, vem descendo ali pelo muro. Hey, down there. Oi. Bite. Aí dá um pouquinho de má impressão. Não passa nada. Posso passar a mão nela? Bite. Ui. Sim. Ai, que pele estranha, toda cheia de espinhos. Gosto de um animal pré-histórico. Os dois pequenos monstros lutam pela fêmea e pelo domínio do território. Esta briga pode durar muitos dias. A natureza vai privilegiar o mais forte. O alemão chegou aqui há 53 anos, em plena Segunda Guerra. A ilha tinha 26 moradores. Hoje são 10 mil. Capitão nos falou quando estávamos muchachos de 15 anos, das Islas Encantadas. Ele disse que quando ustedes são grandes e que salen, hay que ir a Galápagos. El fin del mundo, llamamos. Aí não há nada, pero é fantástico. Quando chegou, o alemão trouxe tintas, pincéis e a curiosidade de jovem artista. Os pincéis estragaram, mas não impediram histórias que os dedos também podem contar. O senhor acha que o homem tem interferido muito no destino dessas ilhas? Hoy temos muitos visitantes, pero no dice nada, porque donde los animales y la naturaleza, donde las islas, donde no pueden irse la gente, sigan igual como 100 milhões atrás. Estamos no mato outra vez. Nesses arbustos ressecados, não parece existir vida animal. Mas em Galápagos, a surpresa está sempre a poucos metros de distância. Foi assim, surpresos, que vimos as fragatas magníficas, aves que roubam alimento umas das outras. Elas vêm da costa do Pacífico para colorir a paisagem com o encanto de uma membrana vermelha. El macho es el que está en el nido, infla el buche y con esto, ahí haciendo sonidos, atrae las hembras que están volando alrededor. É um tipo de conquista, isso? Exactamente, es un tipo de coqueteo, de conquista. Ese es el sistema de su danza. Nem o voo bonito da gaivota consegue tirar a aflição deste momento. Justo quando vamos fazer a travessia do bote para o barco, correntes oceânicas nos pegam outra vez. O embarque em Galápagos é sempre arriscado. Os tubarões de Galápagos não ameaçam se a gente passar lentamente ao lado deles. Estamos a caminho da caleta de Tortuga Negra, onde vivem centenas de tartarugas marinhas. Mais uma vez, chegamos na hora da reprodução
que para essas tartarugas pode durar até 6 horas. Este abraço de carapaças pode dizer mais sobre a preservação de Galápagos do que qualquer cientista. Por prudência humana ou por alguma razão divina, essas ilhas vêm sendo há muito tempo o exemplo vivo da evolução das espécies. O mar resolveu dar uma trégua. Quem se agita agora são as aves na tentativa de continuar existindo. Ainda temos pela frente emoções gigantescas, que pesam algumas toneladas. Charles Darwin estava certo. Muita luz seria lançada sobre a origem do homem e sua história. Um monstro solitário. A tartaruga gigante, que é a última da sua espécie no planeta. É o que você vai ver a seguir. Daqui a pouco, o último... Parte alta das Ilhas Galápagos. Deixamos para trás as personagens da pré-história. Vamos visitar a rainha deste lugar. No caminho, a cratera de um vulcão adormecido. No arquipélago inteiro, devem existir outras 2.000 crateras. A parte alta é fria e úmida, não mais a paisagem seca de cactos, e sim uma vegetação verde, ainda que estranha. Seu Gilberto passou a vida na solidão de Galápagos, ao lado de tartarugas gigantes, estudando o comportamento delas para ajudar a ciência. Um pequeno toque e a tartaruga reage com timidez e reserva. Seu Gilberto reconhece no casco marcas que ele mesmo fez em 58. Como é que o senhor sabe que esse é um animal velho? Porque por el carapazón, que ya está completamente liso. ¿Me comprende? Liso ya no tiene marcas. Quantos anos, mais ou menos? Este calculo 150 anos. Caminhava Nosso amigo conta que andava todo dia das 6 da manhã às 6 da tarde junto com as tartarugas. Pelo menos não era tão cansativo. Hasta las 6 da tarde. O senhor dormia perto das tartarugas? Bueno, eu dormia sempre cerca Ele de dormia ellas. numa tenda ao redor delas. Elas passavam por ele, mas nunca incomodaram seu Gilberto. Ao redor de minha casa, pero eles não me molestavam. As tartarugas de Galápagos é que foram incomodadas por piratas, caçadores e pelos animais domésticos introduzidos nas ilhas. Hoje elas estão em segurança no grande parque natural em que o arquipélago se transformou. Elas são terrestres e só comem ervas. Charles Darwin descobriu que aqui as tartarugas também evoluíram de forma diferente. Impossível não cometer esta pequena transgressão com um animal que é capaz de pesar 500 quilos e ao mesmo tempo ser tão doce. Este passarinho, o pinson, foi a ave que deu a Charles Darwin a chave da evolução das espécies. Eles são idênticos, mas o bico de cada um se adaptou a um tipo de alimento. Existe uma estação científica dentro das ilhas, modesta, mas que soma conquistas. 2.000 tartarugas foram devolvidas ao estado natural depois de terem sido criadas em cativeiro. Soledad, soledad mía, mi soledad. Soledad, soledad. Para este velho Galápago, já sem rugas na carapaça, não há salvação. Ele é a última tartaruga da espécie da Ilha de Pinta. Não existe no mundo ninguém mais sozinho do que o solitário Jorge. Quando ele morrer, estará terminando não apenas uma vida, mas também uma espécie. Caminando por la calle yo te vi, ya un día yo me enamoré de ti. Puerto Ayora, Ilha de Santa Cruz. Galapaguenhos mesmo são poucos. A maioria saiu das montanhas equatorianas para experimentar a aventura de viver no mundo fantástico a 1000 quilômetros do continente. O
navio que traz comida, água e até caminhão é festejado cada vez que ancora na Bahia. Foi aqui que vimos pela primeira vez um iguana marinho dentro d'água. Até que esse monstrinho, quando nada, é bem engraçado. Duas semanas em Galápagos foram o bastante para que levássemos alguns sustos. Mas aqui até a cobra é inofensiva. Tão incrível quanto o biqueiro, que tem os pés da cor do céu, é a ausência de um instinto que está em toda parte, mas que não existe aqui. O medo. Por falta de predadores naturais que por alguma razão ficaram no continente, os animais de Galápagos não se sentem ameaçados, nem com a presença dos que mais ameaçam. É fascinante a experiência de andar pelos caminhos que Charles Darwin percorreu. Principalmente imaginar que tudo o que ele viu mudou muito pouco ou quase nada. Em Galápagos, a gente tem a sensação sublime de estar mais perto da criação e do Criador. Ou como disse o naturalista inglês, seja no espaço ou no tempo, aqui parece que estamos mais próximos desse acontecimento, esse mistério dos mistérios, que é a aparição de novos seres sobre a Terra.